O que você faria se tivesse uma doença incurável como um câncer e lhe restasse pouco tempo de vida? Gente, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estava assistindo a entrevista da jovem Isabel Veloso. Você já deve conhecê-la, porque ela viralizou muito nos últimos dias. A entrevista que ela concedeu ao Vilela, do Inteligência Limitada. Foi uma das entrevistas mais emocionantes e lúcidas que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já vi muitas entrevistas. Desculpa a emoção, mas eu sou pura emoção. Eu sempre trago isso para vocês. A Isabel é uma menina muito jovem e ela viralizou ao dar uma entrevista onde ela mora para falar sobre os últimos dias de vida. Ela tem um câncer e ela não tem mais tratamento. Então ela está sobrevivendo de maneira paliativa, com medicações que suprimem a dor. E o Vilela ele foi muito corajoso e sensível ao trazê-la para a entrevista, porque a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa história. Né? Tudo que ela quer é viver o melhor até o dia que ela partir. Infelizmente, ela tem sido criticada por alguns seguidores que acompanham a rotina dela pelo fato de, por exemplo, um exame ter dado positivo e o tamanho do tumor ter regredido. O Alan, me dê um papel toalha, por favor, porque eu tô aqui corizando. Já chorei muito, inclusive durante a entrevista. E ela teve que, inclusive, comprovar via laudo publicado nas redes sociais que, muito obrigado, Alan, que ela de fato está doente. O que mais me impressiona, o que mais me deixa assim impactado é o fato de ela entender o que está acontecendo, ela se sentir cansada de sofrer, entender a sobriedade do que é um sofrimento e saber que tem alguns meses de vida. A previsão médica de 2 a 4 meses, no máximo 6 meses, dos quais 2 meses já passaram. Então olha só o quanto é complicado você entender uma situação como essa. Mais do que isso, aceitar, e ela aceitou, e mais do que isso, evoluir com todo esse processo. O Vilela, inclusive, se emocionou muito ao término da entrevista quando fez um questionamento a ela e falou sobre morte. Ela só disse o seguinte: eu recomendo que todos vivam, respirem o que eu não vou respirar, amem o que eu não posso amar. Ela tem ciência de como está a vida. Assim como milhares de pessoas que estão aqui, nessa terra, que nos acompanham e que estão vivendo o mesmo. Que coragem, hein, Isabel? Que coragem a sua, tão nova, já sabendo que a sua missão não é, talvez ser curada, mas curar por meio do seu testemunho, porque quantas pessoas estão agora deprimidas, aflitas, angustiadas, desesperançosas, sem saber do amanhã, mas o que importa o amanhã, sabendo que somos apenas um tempo. Que somos apenas uma fase. Para você que está me assistindo, eu quis trazer esse exemplo de testemunho para você, sabe por quê? Porque a gente tem que ter fé. A fé sem obra é morta.
independente da sua crença, independente da sua religião, pare tudo o que você estiver fazendo e entenda que somos um tempo. Para que ficar quebrando a cabeça com tantos problemas que às vezes nem são nossos? Que coisa, não? Para que dar ouvidos às pessoas tão negativas que, por serem mal resolvidas, não sabem se aceitar e muito menos aceitar a felicidade do próximo? Estou falando a verdade porque eu vejo exemplos aí de rodo na prática. Tá na hora da gente se enxergar um pouco mais, tá na hora da gente se amar. E mais do que isso, entender que somos um tempo e saber em que posição desse tempo nós estamos localizados. Assim como a Isabel já sabe e dá aula. Amanhã pode ser muito tarde. Que não haja arrependimento. Que tenhamos todos os dias a certeza, ao acordar, se isso acontecer, que a nossa missão está sendo cumprida. Que fique a reflexão. Envie essa mensagem para quem está precisando, numa hora como essa, se edificar. Compartilhe e continue nos acompanhando aqui. Um beijo carinhoso e até a próxima.